Bem-vindos, meninos, ao 7º episódio do podcast Mães na Prática, um podcast de mães para mães. Aqui não existe mãe perfeita, existe a mãe possível, a mãe que aprende todos os dias, que erra, acerta e segue em frente. Eu sou a Bruna, ginecologista obstetra, e estou aqui hoje com a doutora Poliana, que a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre um tema que vocês perguntam muito quando a gente abre a caixinha de pergunta, que é sobre a sexualidade no pós-parto. Muito obrigada por ter aceitado o convite, Poli. Obrigada a vocês, é sempre um prazer aqui. Conta pra gente um pouquinho como que é essa demanda no consultório na sexualidade no pós-parto. Ai, é uma demanda grande. Nem sempre vem no momento pós-parto em si, sabe? Na consulta de pós-parto. Porque eu confesso para vocês que esse momento da consulta do pós-parto, essa demanda de estou sem libido, ela nem existe, né? A gente tem outras demandas aí de acolhimento dessa paciente. Mas é muito comum a paciente voltar ali, às vezes, 2 anos depois do filho e questionar: não tá igual antes, eu não consigo retomar o meu relacionamento de antes com o meu parceiro, o que que eu faço? Então, é uma demanda, assim, frequente. E às vezes a mulher se perde, né, doutora Poliana? A Ela gente quer se voltar a ser o que ela era antes da gestação, né. E esse voltar ele nunca vai existir, porque a gente não volta para essa mulher, né, de antes. Eu não voltei. Nem eu. Ninguém voltou. Ninguém voltou, a gente não volta. E aí eu gostaria, né, de acrescentar que não é nem só no sexo em si, mas a mulher muda nesses N, locais, né, que ela atua, né, não só em casa, mas no trabalho, né, na vida com a família, na vida com o companheiro ali, porque agora é um filho, então a gente nunca vai voltar à nossa vida como era antes. Os gostos fato. mudam, né. Muda tudo, muda até a roupa que a gente roupa, é coisa que a gente gostava, que a gente não gosta mais, coisa que irrita, não irrita mais, coisa que não irritava e agora irrita. Não, As prioridades mudam muito, eu né? falo que a alimentação, né, eu parei de comer muita coisa depois, enfim. Cada um tem, né, a sua mudança aí, mas que todos serão mudanças, acho que isso é um fato. E é importante a gente entender que esse não voltar, gente, não é prejudicial também. A gente pode se redescobrir, Isso. né? É. A gente pode se reinventar, se reencontrar. Realmente é uma mudança psíquica intensa, abrupta, né, gente? Porque a maternidade, ela é diferente da paternidade, né? A paternidade, a gente vê que, assim, existe um tempo de acomodação da ideia da paternidade. A gente, como mãe, o filho tá ali. Ponto. É isso. Eu falo que é visceral, porque você Sim. sente com todas as células do seu corpo, tudo, é muito intenso. E a gente tá até conversando sobre isso hoje, né, Poli? Assim, que mesmo que você às vezes tenha uma rede de apoio, por exemplo, eu tenho alguém que pode ir lá fazer uma mamadeira e dar pra mim, e dar pro bebê pro meu lugar. Mas só de você ouvir o choro do bebê, pro pai, eu acredito que não incomoda como incomoda os nossos ouvidos. Nossa, Sabe? parece uma sirene, assim. A gente não consegue. E assim, existem funções que são muito nossas, né? Que ninguém vai substituir. Então, eu acho que esse peso, essa responsabilidade, essa entrega que a gente passa ali com o filho, é lógico que cada mulher vivencia de uma maneira, né? A questão mesmo, né, Bruninha, da rede de apoio, né? Você ter ou não, isso tudo muda, né? Em que contexto que aquele filho veio, tudo isso vai modificar. Mas eu acho que essa entrega, essa sensação de assim, o filho é meu, eu tenho essa carga de responsabilidade intensa agora, eu preciso estar presente para essa criança, isso vai modificar todo o viver da mulher. E é muito injusto a gente se comparar com outras mulheres, porque hoje na rede social você tem que ter a libido muito boa em qualquer momento da vida para se agradar o parceiro e você precisa ter uma performance sexual, né? Então eu acho que isso a gente tem que baixar as expectativas também, porque a gente acaba se comparando e isso acaba com a gente, quanto mulher, né? Sim. Então são muitas demandas, a gente dar conta de ser mãe, de ser esposa, de ser filha, de ser profissional, gente, isso é muita coisa. Ser dona de casa, então é muita coisa para mulher e além do mais, ser boa
na hora da sexualidade, né, ser boa para o outro. Então, a gente tem que ser boa pra gente também, né, doutora Quando Poliana? a gente vê a respeito do enfoque da paciente dentro da vida sexual, né, a queixa da libido ela chega muito, né? "Ai, minha libido não tá boa" e tudo. E uma das perguntas que eu mais faço é: "Qual é a prioridade do sexo na sua vida hoje?" E quando a gente pensa na mulher pós-parto, é óbvio que o sexo não vai estar entre as prioridades, porque a sua prioridade é manter a criança bem, né? É amamentar, e ele tem N demandas, né? É o retorno ao trabalho, é a Eu falo que a própria casa. recuperação dela, né, do corpo Sim, dela, do Sim, corpo voltar, porque é um processo, né? Eu falo que o pós-parto, os 40 dias, ele não existe não é à toa, né? gente, É sim. justamente porque é tudo voltando, é os órgãos voltando, nosso é a emocional. questão do emocional, principalmente, E né? aí você tocou um ponto que eu acho que é importante a gente falar, porque é muito comum quando a gente tá lá no consultório, a paciente chega e fala assim, doutor, então 40 dias eu já posso voltar à minha vida Tô sexual, né? liberada. Tô liberada, né? Como se assim, bateu 40 dias, o que vinha de causa até aquele momento não Parou. existe mais, e daqui pra frente tudo tá voltou ao normal. Não é bem assim, né? A gente liberar a paciente para atividade sexual não quer dizer que a gente está dizendo que ela tem que ter atividade sexual naquele momento. Até porque a gente tem essa questão aí dos 40 dias, que não é uma questão fixa na literatura, porque a depender da via de parto, a depender, né, de como foi esse parto, esse período de dias ele pode ser mais curto ou mais longo. Mas a gente orienta que a paciente volte a ter atividade sexual no momento em que ela passa em consulta de pós-parto, o médico avalie e veja se de fato ela tem condições a essa retomada, porque o colo do útero já tem que estar fechado, né? Então a gente vê as condições físicas da paciente para isso. Mas a paciente ainda está num estado de hipoestrogenismo, que é a queda do estrogênio, que é o principal hormônio da mulher aí com relação à resposta sexual, apesar das pessoas pregarem muito o uso da testosterona, o hormônio da mulher segue sendo estrogênio, tá, gente? Não é testosterona. Não, é bom a gente botar um enfoque nisso aqui. E esse hipoestrogenismo, junto com o aumento da prolactina, que é o hormônio da lactação, vai levar a um ressecamento vaginal importante, vai levar a uma resposta sexual baixa, o estresse, o se reconhecer nesse novo corpo, que não é um corpo grávido mais, mas também não é o corpo que aquela paciente tinha antes, Preocupação né? com o bebê, A né? preocupação com o bebê, né? É você tentar se sentir confortável ali no momento, o ambiente da casa que tudo remete ao bebê, né? É natural quando a gente tá numa casa que tem um bebê, que aí você tá ali, conseguiu um momento com seu parceiro. Mesmo que não seja, às vezes, no quarto do casal, mas que aí vai e olha, tem um objeto do bebê ali, tem alguma coisa te lembrando que o bebê existe. Então, aquilo pode ser um momento em que a paciente se perca ali dentro do clima da relação. Então, a gente conseguir adequar tudo isso novamente exige tempo e não vão ser 40 dias que vão milagrosamente trazer Virar essa tudo chave isso e de tá tudo volta. pronto, Tá tudo pronto, né? tudo certo. E aí, só complementando o que você falou dessa questão, não só dos objetos, e uma das coisas que eu acho que inclui muito, que a gente falou, né, no outro episódio, é em relação às mamas, né, e principalmente nesse pós-parto, porque às vezes o leite, né, jorra ali, enfim, né, o que você Constrangimento, orienta, né, que essa pode gerar. questão da mama em si ser, entre aspas, uma questão de desejo, e depois nem tanto, né, então como trabalhar isso? A mama é um órgão sexual, mas nesse momento, o papel principal dela para as mulheres que vão conseguir amamentar, obviamente, né, é alimentar esse bebê, nutrir esse bebê. Durante a resposta sexual, a gente libera bastante ocitocina, que é o hormônio que leva à ejeção do leite. E é um grande momento de constrangimento para as pacientes que já estão ali nesse cenário nada favorável para a relação, no momento do sexo, ter a ejeção, né, a saída do leite ali, e isso causa, às vezes, quebra toda a expectativa ali na hora da relação. Então, o que que eu oriento as pacientes a fazer? Ó, se você não tá se sentindo confortável com a mama nesse momento, mantenha a mama ali coberta, né? Converse com a sua parceria, vamos estimular outras partes do corpo e vamos deixar a mama de stand-by.
A gente tem um corpo inteiro para explorar. A gente tem N maneiras de se excitar. A gente pode fugir um pouquinho da mama para deixar essa paciente mais confortável e num segundo momento, onde essa paciente já se sentir mais à vontade, onde a amamentação não estiver mais tão presente, ela vá redescobrir, né, essa mama aí de Esse novo novo como um órgão ponto, né? sexual. E um ponto também que as pacientes sempre trazem na consulta é em relação à questão ao desconforto na relação sexual no período do pós-parto, né? Medo da questão da laceração que houve no parto normal, né? Como que funciona isso? Primeiro que a gente precisa de liberar, né, Bruna, paciente. As pacientes que tiveram parto vaginal e que tiveram laceração, essa laceração ela precisa ser revista na consulta de pós-parto. Bem, a gente tem que verificar como que está essa cicatrização, se foi uma cicatrização adequada, se não tem nenhuma deiscência, que é uma abertura ali da cicatriz, né? Então, tudo certinho, a gente pode liberar a paciente. Mas a gente sempre vai orientar um hidratante vaginal. E esse hidratante vaginal, ele não é para ser utilizado na hora da relação sexual. Ele é para ser utilizado, a gente orienta no período noturno, né? Para manter essa vagina mais hidratada. Porque como a hidratação hormonal, né? A hidratação natural do organismo da paciente não vai acontecer adequadamente nessa fase, a gente oferece produtos que vão levar a essa hidratação. E a gente alia, né, o uso de lubrificantes na hora da relação sexual, e é muito importante avisar que o lubrificante ele pode ser reaplicado. Ele não precisa de ser aplicado apenas no início da relação, porque é comum, principalmente os lubrificantes à base de água, que é o que a gente mais recomenda. Hoje a gente já tem alguns lubrificantes com textura siliconada, que eu prescrevo para as pacientes nessa fase. É interessante também para pacientes em outras situações que levam a ressecamento vaginal, mas o lubrificante à base de água, ele evapora. A pele absorve, a mucosa absorve, então ele pode ser reaplicado ao longo da relação. E, gente, caprichar nos estímulos antes da penetração, para deixar a paciente mais relaxada, com a musculatura mais relaxada. A gente sabe que a grande maioria das mulheres não tem orgasmo com penetração, né? Elas vão ter um maior estímulo sexual clitoriano ou em outras partes do corpo. Então, lembrar que para a mulher o mais interessante não é o estímulo penetrativo. Então, deixar a penetração para um momento em que ela já está se sentindo confortável, porque é muito natural, inclusive, nessa fase, a paciente ela tem uma relutância ao início da relação. Né? Ela fica, ai não, eu tô com preguiça, eu tô cansada, né? Eu não tô afim. E ali, com carícias, com estímulo, ela responde bem. E durante a relação ela entra no clima. É por isso que eu falo muito que a gente não pode esperar a libido cair do céu. O desejo responsivo, que é esse, né, que responde a estímulos favoráveis, ele é o mais predominante nessa fase. Então, às vezes, a paciente ele entra no clima. Então, vamos favorecer esse entrar no clima, né? Vamos fazer com que a paciente sinta-se confortável. Não só no momento do sexo, né? Até fora. Porque é um momento que às vezes a paciente se sente muito sozinha com os cuidados da criança, que ela se sente sobrecarregada, que ela não está sendo elogiada, que ela não está sendo reconhecida, que ela não está sendo vista. Eu não falo só de beleza, não, sabe? Eu falo de reconhecer, às vezes, naquele momento que a gente está para baixo ali, né, com a maternidade, se sentindo insuficiente, alguém virar para você e falar assim: você está fazendo um ótimo trabalho, eu tenho orgulho de você, eu te admiro. Levar um presentinho, Levar um né? presentinho, Porque falar assim, todos os presentes são pro bebê, não são pra gente mais. Então a gente acaba sentindo essa solidão mesmo, sem querer, mas a gente sente. É uma angústia, né? né? Uma angústia. E aí, gente, aproveita esse podcast e já envia pro seu parceiro, porque olha as dicas da doutora Sim, Poliana. dicas preciosas. Importantíssimas. E se Ouro, você, ouro. e se você quer namorar aí o parceiro tem que estar atento a essas coisas. Se você tratar a sua esposa, seu, né, sua parceira lá bem todo dia, né? E Você cultivar durante o bem dia a plantinha, né? Ela vai entendeu? florescer. Ela vai florescer. Com certeza vai florescer. Esse enfoque, a gente se sentir vista pelo parceiro, é muito gostoso, né? Admirada. E eu acho que toda mulher passa por isso no pós-parto, principalmente o período em que a gente fica, de fato, de licença, a gente fica mais apagada, né? Eu falo que a gente entra naquele looping, né? Eu acho que todas aqui já viveram isso, aquela sensação de que você vive pra amamentar, colocar pra rotar, fazer dormir, trocar o bebê, amamentar, colocar pra rotar. A gente fica naquele looping e a gente acha que a gente Ficou pra trás. ficou pra trás. E a gente vive a solidão mesmo tendo pessoas ao nosso redor. Então, assim, tem um parceiro que olha pra você e fala assim: nossa, queria te lembrar
que eu ainda te acho muito bonita, que eu ainda te acho muito sensual, que eu ainda gosto muito de você, que eu te amo muito, que eu te amo mais, até além do que eu te amava antes, né? Aquele cultivar, o pequeno gesto ali em casa, né? Tipo, a mulher tá ali, tá amamentando, você tá com fome, né? Você Trazer precisa alguma trazer coisa, uma trazer água, né? né? Assim, trazer um presentinho, né? Lembrar, falar assim, olha, você tá muito cansada, pode deixar, a janta eu vou providenciar, eu vou lavar a louça hoje. Gente, isso estimula o desejo da mulher, porque o desejo, ele não tá ali entre quatro paredes fechadinho. A gente, que é mulher, né, a nossa resposta sexual ela é diferente. Então, na hora que a gente vai pra cama, a gente tá com tudo aquilo ali guardado. Às vezes é esse momento em que você se apresenta solícito, parceiro, presente, é que vai fazer com que a sua mulher se sinta confortável no momento do Presta sexo. atenção, presta atenção. Eu falo que é uma construção, né? Não adianta, porque para o homem é tudo muito instintivo. Para a Isso. mulher, ela precisa ser Isso. respeitada, acolhida, incentivada, para tudo fluir. O desejo espontâneo no homem, ele é o mais comum, né? O que mais prevalece ali, né? Teoria, assim, ele tá pronto, Uhum. né? Chamou, tá pronto. Pra gente, a gente precisa. É aquele ditado antigo, né? Que eles falam, né? Que homem é fogão a gás, mulher é fogão a lenha. Com Né? certeza. Então a gente precisa de nutrir, de se sentir admirada. Não é tão automático. Então, depositar essa expectativa. E uma coisa que eu também gosto de trazer para as pacientes é: não espere um momento extremamente ideal. Porque às vezes, tá, a gente tem que criar momentos com o parceiro, é importante, mas às vezes ali na rotina com o neném, você conseguir ajustar tudo em 100%, sabe? Ah, eu tenho que coincidir do meu bebê tá tranquilo, tá dormindo, ou então de ter alguém para ficar com esse bebê, aí eu vou me arrumar, eu vou me maquiar, eu Uma vou não lingerie sei o nova. quê, eu vou colocar uma lingerie nova, vou preparar um jantarzinho assim, não sei o quê. É Luz à muita luz de coisa, vela, às jantar à luz de vezes. Então, vela. marcar a hora também não funciona, né? Eu acho que a hora marcada, ela não é ruim, tá? Eu acho que ela não é ruim. Mas nessa fase, né, que a rotina com o bebê em casa, ela é imprevisível, eu não acho a hora marcada ruim, mas eu acho que a gente tem que ter uma flexibilidade. Porque às vezes a gente vai programar um encontrinho desse casal. Naquele dia, tudo desalinha Aí e esse frustra, encontro né? não sai. E aí você fala assim, poxa, marquei, programei e deu errado. Então a gente tem que entender que essa rotina da casa em si, dessa família, tá toda diferente. Vai ficar diferente. Não só ali nos primeiros 6 meses, mas às vezes durante um bom um tempo. bom E às vezes a gente nem consegue tempo. ter rotina, né, gente? Não consegue. A gente que é mulher, a gente programa muito a nossa vida em cima da rotina do filho. Eu tenho feito muito isso, assim. Eu Os também. meus horários de trabalho, o horário que eu vou fazer minha atividade física, o horário que eu vou conseguir me cuidar, tudo gira em torno da rotina do Luiz Sérgio. Então, deu certo em casa com o Luiz Sérgio, a minha rotina vai conseguir fluir ali dentro do que eu programei. Não deu, eu vou sair completamente do que eu programei, né? Então a gente tem que entender que é uma fase que acontecer esse sair do que a gente programou é comum. É difícil pra gente que é mulher, né? A gente é muito controladora, né? A gente quer ter Não, a gente quer tudo perfeitinho, né? tudo Tudo muito bem perfeito. organizado. Com certeza. Bom, Polly, para aquelas pacientes que vão desenvolver aí algum distúrbio sexual nesse período pós-parto, como que funciona a terapia sexual? O período pós-parto ele é um período que favorece muito isso, né? A gente discutiu isso aqui, esse reencontrar da mulher, ele é difícil e pode levar tempo. Mas para paciente que mesmo com esse tempo, mesmo ouvindo as nossas diquinhas aqui, ainda se sente muito perdida, a ajuda profissional tá aí para isso. A gente tem a terapia de casal, a gente tem a terapia sexual, e a terapia sexual nada mais é uma terapia mesmo. Assim como quando a gente vai num psicólogo, a gente foca essa terapia na vida sexual da paciente, do casal. Eu particularmente gosto de fazer um momento só com a paciente, depois em algumas sessões eu convoco a parceria para que a gente possa discutir, alinhar ali as expectativas do casal. Ela é para alinhar o casal, ela Sem é para julgamento. sem julgamentos, é livre. A função nossa como terapeuta sexual é fazer com que esse casal se reencontre, É se né? redescobrir, Se né? redescubra. E eu espero que eu possa ajudar aí
Quem estiver precisando, pode vir conversar comigo, que vai ser um prazer. Polly, muito obrigada por ter aceitado vir aqui conversar um pouquinho com a gente. E meninas, fiquem atentas aos novos episódios que estão por vir. Continuem interagindo com a gente sobre os temas que vocês gostariam de ver por aqui. Vai ser um prazer poder contribuir para tornar esse período do pós-parto um pouco mais leve para vocês em casa. Tchauzinho. Abraço. Tchauzinho, obrigada. Episódio. Não, deu errado. Quando a mulher quer voltar à vida que era antes, Aconteceu um problema, calma. Ah, não é problema, não.